Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar continuidade na nossa matéria e a gente vai ver como representar graficamente uma equação, tá? Com duas variáveis. Aqui acontece o seguinte, a gente vai representar ela no plano cartesiano, tá? Então, essa equação que está aqui, que pode representar um problema ou qualquer outra coisa que seja, eu vou representar ela no plano cartesiano, tá? Desenho um planinho aqui. A gente vai ver como que coloca essa equação aqui, porque ela vai dar uma figura, tá? A gente vai ver que figura que ela vai formar. Bom, para isso, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu preciso determinar os pontos que são as soluções para essa equação que está aqui, certo? Então, eu preciso de valores de x e y que se combinem e que sejam a solução dessa equação que está aqui. Então, como que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou montar uma tabela, tá? Vou abrir essa tabelinha que está aqui. Então, de um lado vai ficar tudo que tem x e do outro lado tudo que tem y, tá? Aí, o que acontece? Eu vou escolher alguns valores para colocar em x. Eu vou escolher, eu posso pôr o número que eu quiser. Então, eu vou escolher alguns valores aqui. Lembrando que eu tenho que colocar dois valores ou mais, tá? Essa daqui eu vou fazer ela grande, tá? Para ficar bem completo, para a gente poder enxergar bem a figura. Mas, no caso, 2 pontos já são suficientes, tá bom? Então, eu vou colocar lá menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu não vou colocar número muito grande, porque o meu plano cartesiano vai acabar ficando muito grande. Então, eu vou colocar números que estejam aqui perto, ó, nessa região aqui, e fica mais fácil para eu colocar depois no plano cartesiano, tá bom? Então, vamos lá então. Como que vai funcionar isso? Bom, eu escolhi os valores de x, então eu tenho que achar qual que é o correspondente dele em y, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Simplesmente vou trocar esse número que eu achei no lugar do x e vou resolver essa equação que está aqui. Como que vai ficar então? Olha só. Então, se o meu x vale menos 2, então vai ficar assim, vai ficar lá, primeiro vai ficar 2 vezes menos 2 menos y igual a 1. Tá? Eu vou resolver isso aqui. Então, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, menos y igual a 1. Esse 4 que está aqui, eu vou passar ele para lá, então vai ficar menos y igual a 1 menos 1 mais 4, né? 1 mais 4. Então, tem que menos y igual a 5. Como o y tem que ser positivo, então é só trocar o sinal, então y vai dar menos 5. Ou seja, quando o meu x é menos 2, o meu y é menos 5. Então, se o x é menos 2 aqui, o y vai ser menos 5. E aí eu achei o segundo valor. Tá? E aí eu vou fazer isso com todos os pontos que eu coloquei aqui, ó. Com todos que estão aqui. Dá para fazer de cabeça? Dá. Não é difícil de fazer. Tá? Olha como é que vai ficar então. Bom, vamos pegar o segundo aqui. O segundo aqui é menos 1. Então, eu vou fazer primeiro nessa parte e depois a gente coloca direto. Então, aqui vai ser 2 vezes menos 1 menos y igual a 1. Tá? Olha o que acontece. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos y igual a 1. Menos y igual a 1 mais 2. Então, menos y igual a 3. Troco o sinal de todo mundo, então y é igual a menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3. Tá? Eu vou colocar aqui na minha tabela aqui, ó. Então, quando o x for menos 1, que eu substituir aqui meu y vai dar menos 3. Lembrando que eu estou substituindo esse x, está aqui, ó. Tá? Eu substituo o valor do x e acho o valor do y. Tá bom? Aí os outros, gente, tá um pouco mais fácil de fazer, ó. Vamos fazer na tabela de cabeça aqui. Então, aqui, ó. Quando o x for 0, então, 2 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar menos y igual a 1. Porque isso aqui vai ficar 0, ó. Menos y igual a 1. Trocando o sinal de todo mundo, então y igual a menos 1. Então aqui vai ficar menos 1, tá? Eu vou pular aqui algumas só para a gente poder fazer mais rápido, tá? Enfim, aí o que acontece? Quando o x é 1, então vamos fazer isso aqui, né? Então 2 vezes 1 menos y igual a 1. 2 vezes 1 é 2, menos y igual a 1. Menos y igual a 1 menos 2. E menos y, né? Igual a menos 1. Trocando o sinal de todo mundo, então aqui vai ficar y igual a 1 positivo. Então, quando x for 1, y também vai ser 1. Certinho? E o último aqui para finalizar, ó, vai ser quando for 2. Então, aqui não vai caber. Então, eu vou fazer de cabeça aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, né? Quando x for 2, então vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4. Passo o 4 para lá, vai ficar 1 menos 4, vai dar menos 3. Trocando o sinal de todo mundo, então aqui vai dar 3. Tá? Bom, outra dica. Na hora que for colocar os números, tenta colocar os números seguidos um do outro, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1. Eu estou só pulando uma unidade. Se você colocar número muito distante, vai ficar mais difícil você fazer também, porque na hora de desenhar no gráfico vai ficar um espação entre os pontos, e aí pode ser que não fique legal.
Bom, agora o que acontece? Agora eu posso esquecer dessa parte aqui, para montar meu gráfico, eu só vou olhar a tabela e o plano cartesiano, tá? Cada um desses daqui é um par ordenado, então menos 2 e menos 5 é um, menos 1 e menos 3 é outro, 0 e menos 1, 1 e 1, 2 e 3, cada um deles é um par ordenado. Então o primeiro par ordenado que eu tenho aqui é menos 2 e 5, então é menos 2 em x, tá aqui, tá? Esse aqui tá de 1 em 1, então aqui vai ficar, ó, menos 2 em x, vou colocar de azul para ficar mais bonitinho. Então aqui, ó. Então, menos 1, menos 2 em x e menos 5 em y. Então, menos 5 em y. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai estar aqui. Está aqui o primeiro ponto, certo? O segundo ponto, menos 1 e menos 3. Então, é menos 1 em x, menos 3 em y. 1, 2, 3. Então, vai ficar aqui, ó. Tá aqui. Agora, é 0 e menos 1. Então, é 0 em x, menos 1 em y. Então, vai estar bem aqui, ó. Em cima da reta, tá? Agora, 1 em 1. Então, é 1 em x e 1 positivo em y. Tá aqui, certo? E o último ponto aqui é 2 em x, 3 em y. Então, é 2 em x e 3 em y. E aí o que acontece? Na hora que eu coloco esses pontos, essas equações do primeiro grau que eu tenho, elas vão formar sempre uma mesma figura. E essa figura, se eu ligar os pontos, vai dar sempre uma reta. Os pontos vão estar sempre alinhados, ó. Sempre alinhadinhos. Então, na hora que eu for desenhar meu gráfico, né? Essa aqui é a representação gráfica. Então, na hora que eu for colocar eles aqui, a figura vai formar essa reta aqui, tá? Por que eu falei que eu preciso de pelo menos 2 pontos? Porque para determinar uma reta eu preciso de pelo menos 2 pontos. Então se eu colocar 2 pontos aqui, ó, se eu tivesse achado só esses 2 pontos, já daria essa minha reta. Se eu tivesse achado só esses 2 pontos, já daria a minha reta, certo? Então nas próximas a gente não vai precisar fazer todo esse trabalho. A gente vai fazer uma tabela menor e aí eu vou colocar apenas 2 pontos. E esses 2 pontos, gente, são interessantes porque eles vão dar alguns valores bem específicos assim. Você pode achar os valores de x, pode colocar valores de y e depois achar o x. É do jeito que você quiser, mas o ideal, né, a gente coloca os valores para x primeiro, porque ele é chamado de variável independente. Ele que define aqui o domínio da minha função, tá? da minha equação, tá bom? Então vamos lá para o próximo então, olha só. Aqui na letra A, a gente tem, esse aqui eu tirei do exercício que eu mandei para vocês da última semana, tá? Então olha só. Então, x menos y é igual a 2. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou abrir uma tabelinha, tá? Então, a minha tabelinha aqui, ó. Vou fazer ela bem simplesinha. Então, eu vou abrir aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Aqui é x, aqui é y, certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar o valor do x do y quando o x for 0, tá? E vou achar o valor de x quando o y for 0. Então, eu vou colocar 0 para os dois. Então, no primeiro, eu vou achar o valor do y, e depois eu vou trocar o y por 0 e vou achar o valor do x. Olha como é que vai ficar. Bom, então o primeiro caso aqui é quando o x for 0. Então, no lugar do x, eu vou trocar por 0. Então, olha como fica. Então, x0 menos y igual a 2. Isso aqui não vale nada, então vai ficar menos y igual a 2. Trocando o sinal de todo mundo, né? Porque o y não pode ficar negativo, então y igual a menos 2. Então, quando o meu x for 0, o meu y vai ser menos 2, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de trocar o x por 0, eu vou trocar o y por 0. Então aqui vai ficar assim, olha só. Trocando o meu y por 0, então vai ficar x menos 0 igual a 2, certo? Agora, o 0 não vale nada, então eu corto aqui, então x igual a 2. Beleza, então já achei o valor do x quando o y é 0. Então isso aqui vale 2, certo? Isso aqui não foi coincidência não, aqui essa função ela é assim mesmo, ela está bem fácil de fazer. O que eu vou fazer? Para montar no meu gráfico, essa que é a parte interessante. Eu não preciso dividir bonitinho, fazer ele todo bonitinho não. O que eu preciso fazer? Eu preciso marcar aqui, olha só. Quando o x é 0, o y é menos 2. Então eu vou marcar o menos 2 no y, ó, menos 2 no y aqui, certo? Menos 2 no y, tá aqui. E eu vou marcar agora o x2, ó. O x aqui é 2 positivo, então eu vou marcar o 2 aqui, ó.
2 aqui, certo? Então eu já tenho meus 2 pontos que eu preciso para desenhar o gráfico. É só ligar os pontos agora. Prontinho. Certo? Eu poderia colocar todos os pontos, fazer bonitinho igual a gente fez no anterior aqui, ó. Fazer a tabelinha, tudo bonitinho e tal. Mas eu não preciso, eu só preciso de 2 pontos. E esses 2 pontos já me dão essa reta. Para isso, o que eu faço? Eu vou montar uma tabela, vou colocar x0 e y0. E aí eu vou substituir. Primeiro eu substituo na equação quando x é 0. Eu vou achar o y. E depois eu substituo o y por 0 e vou achar o x. Certo? É esse o passo a passo para desenhar o gráfico de uma forma bem rápida. Tá bom? Vamos para o próximo aqui, olha só, a mesma coisa. Então aqui eu tenho 2x menos y igual a 5. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou montar a minha tabelinha, né, de x e y. E mesma coisa. Então quando o x for 0, eu vou achar o valor do y. E quando o y for 0, eu vou achar o valor do x. Tá? Beleza, então como é que vai ficar? Primeiro quando o x for 0. Então no lugar do x eu vou colocar 0. Então vai ficar 2 vezes 0 menos y igual a 5. 2 vezes 0 é 0. Então esse aqui eu corto, né? Então vai ficar menos y igual a 5. Bom, eu não quero y negativo, quero positivo. Então vai ficar y igual a menos 5. Tá? Então aqui, quando o x for 0, meu y é menos 5. Agora eu vou substituir o y por 0 lá na equação. Então como é que vai ficar aqui? Então no lugar do meu y aqui é 0, então vai ficar 2x menos 0 igual a 5. Ok? O 2, o 0 não vale nada, eu posso cortar. Então vai ficar 2x igual a 5. O 2 está multiplicando, passo dividindo. X igual a 5 sobre 2. Pode deixar na forma de fração, pode deixar na forma de número decimal. Para pôr na reta numérica é mais fácil na forma de decimal. Então aqui vai valer 2,5. Certo? E aí o que eu faço? Então o primeiro valor que eu tenho é o seguinte. Quando o x for 0, o y é menos 5. Então o meu y, o primeiro valor que eu tenho de y aqui é menos 5. Tá aqui, ó. Vou colocar lá embaixo, menos 5. Certo? Porque aqui é o negativo, em cima é o positivo, aqui é positivo, aqui é negativo. Então o y é menos 5. E aí o x meu é 2,5, ó. Então ele vai estar mais ou menos aqui. Não precisa desenhar dentro de escala certinho não, é só um gráfico simples. Tá? 2,5 positivo. E aí é só alinhar os pontos, é só ligar os pontos. Então aqui, ó, ligando os 2 pontos. Esse é o meu gráfico. Ok? Bom, e vamos para o último exemplo agora, tá? No último exemplo eu vou fazer igual eu fiz nos casos mais simples, tá? Eu vou desenhar o plano cartesiano e tudo mais. A coisa que eu tenho que fazer é abrir minha tabelinha, né? Eu vou abrir minha tabela aqui, então. X e Y, sempre na ordem, tá? X e Y sempre na ordem. Então é 0 para X, aqui no primeiro par, e 0 para Y no segundo par. Beleza, substituindo os valores então na equação, a gente vai ter o seguinte, olha só. Quando o x for 0, então eu vou colocar o 0 no lugar do x. Então a gente vai ficar menos 0, né, tanto faz, menos 3y igual a 1. Esse 0 não vale nada, então eu posso cortar ele fora. Então aqui vai ficar menos 3y igual a 1. O menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar y igual a 1 sobre menos 3. Fazendo a divisão aqui, então eu vou ter y igual a menos 0,33 e vai dar uma dízima periódica. Tá? Então eu tenho menos 0,33 e assim por diante. Tá? Bom, e agora eu vou trocar o y por 0 e vou resolver. Então trocando o y por 0, olha o que vai acontecer. A minha equação então vai ficar 0 aqui, ó. Então aqui vai ficar menos x menos 3 vezes 0 igual a 1. 3 vezes 0 é 0, então isso aqui eu posso cortar. Tá? Então vai ficar menos x igual a 1. O x não pode ser negativo, ele tem que ser positivo. Então vai ficar assim, vai ficar x igual a menos 1. Então, quando o y for 0, o x vai ser menos 1, certo? Bom, agora vamos colocar então os pontos, né? Então o primeiro ponto que eu tenho aqui é o seguinte. O meu y, ele é menos 0,333. 0,333 está bem pertinho aqui, ó. Então aqui eu posso colocar menos 0,3 e 800. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é x menos 1. Então menos 1 vai estar aqui, ó, desse lado também. Ó. Então é menos 1. Tá? Agora é só ligar os pontos. Nesse caso, a minha reta vai ser inclinada diferente das outras. Tá aqui, ó. Então na hora de eu ligar os pontos,
Aí, ó. Essa daqui ela é uma reta inclinada diferente, a gente chama ela de reta decrescente, tá bom? A inclinação da reta, aqui, olha só. Se a reta ela sobe, desse jeito aqui, ó. Se ela sobe, ela é chamada de reta crescente. E se ela desce, ela é chamada de reta decrescente, tá? Mais adiante a gente vai entender por que isso e como a gente interpreta isso no problema, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês comentem aí, pode me chamar no Google Class, no WhatsApp, onde for, e aí eu ajudo vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e tchau!